Visando a grande final da Libertadores, técnico Filipe Luís avalia poupar titulares contra o Atlético Mineiro. Abel Ferreira pretende fazer o mesmo contra o Grêmio. Vai ser no sacrifício. Léo Ortiz monta força-tarefa para jogar a final da Libertadores. E reviravolta, Globo altera grade de programação para transmitir possível jogo do título do Mengão. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos e também o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, botão inscreva-se aqui embaixo. Segue a gente nas redes, Raflamelo81, ativa o sininho para receber todas as notificações e vem comigo porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu já estou aqui no aeroporto, partiu Lima, vamos trazer essa taça na bagagem, é o tetra inédito para o futebol brasileiro, pro Mengão. Vamos com tudo pra cima deles, você vai ter a melhor cobertura nos canais Raflamelo, ficarei lá mais de uma semana, só retorno no dia 2 de dezembro, espero retornar com o título. Então é importante você participar dos nossos conteúdos, fiquem ligados nas nossas redes, vamos trazer aí tudo sobre Flamengo e tudo sobre o Rafla em Lima, nossa saga, nossa trajetória, vai ser inédito, hein? Vamos pra cima deles, Mengo. Gente, o Flamengo já conheceu aí os 4 adversários que subiram da Série B do Campeonato Brasileiro e vão pra Série A em 2026. Parabéns ao Coritiba, campeão da Série B, e o Atlético Paranaense, vice-campeão, rapaz. Fizeram um Atletiba aí na Série B, o Coritiba sendo campeão e o Atlético Paranaense subindo. Quem também subiu, e eu quero dar os parabéns, foi o Remo, representando o norte do país. Que trabalho do Marcos Braz por lá, hein? Assumiu e levou o Remo à elite do futebol brasileiro. Parabéns, hein, Marcos Braz. Marcos Braz que é conhecido aí, né, muito conhecido na torcida do Flamengo, não só na torcida do Flamengo, todas as torcidas aí conhecem o ex-vice de futebol Marcos Braz. E quem também subiu foi a Chapecoense, os 4 clubes que subiram, né, para a elite do futebol brasileiro e vão disputar a Série A no ano que vem. O Flamengo já sabe que tem mais 2 gramados sintéticos, o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e o gramado da Chapecoense também é gramado sintético. Rapaz, vai ser lindo jogar no Mangueirão, hein? Ah, o Rafla vai entrar no Mangueirão de novo. Oh, alô, Belém do Pará, vamos com tudo. Olha, gente, por falar em Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira tá avaliando aí poupar os titulares para o duelo de terça-feira, amanhã contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o Filipe Luís está pretendendo fazer o mesmo, e eu vou explicar os 2 motivos. O Abel tá vendo aí o time muito desgastado fisicamente e mentalmente e deve mesclar aí vários jogadores do banco, devem ir para essa partida alternando ali com alguns titulares. Não vou dizer aqui que é um time todo reserva, mas um time aí alternativo, um time misto do Palmeiras para encarar o Grêmio. O Grêmio ainda não está 100% livre do rebaixamento, joga em casa, vai precisar vencer. E o técnico Filipe Luís está avaliando também não só a final de sábado, mas o gramado sintético da Arena MRV. E tem alguns jogadores que estão desgastados fisicamente. Por exemplo, como é que você vai colocar o Ortiz num jogo desse? Não tem como, né? Tá se recuperando, já a gente vai falar dele, pode jogar no sacrifício a final contra o Palmeiras no próximo sábado em Lima. Tem alguns jogadores também que vêm aí num ritmo de seleção brasileira, última data FIFA de novembro, e jogando também, né, as partidas do Campeonato Brasileiro. Então o técnico Filipe Luís avalia, junto com o departamento médico, poupar alguns titulares. Eu vou dizer de cara, gente, eu pouparia, por 2 motivos. O Atlético Mineiro não tem nada a perder. E aí, de repente, um jogador vai lá, entra, é uma entrada maldosa, tira um jogador do Flamengo da final, e como é que fica a cabeça do atleta do Flamengo, né? Vai numa dividida, mete o pé na bola, não vai. O cara também tá pensando na final, né? É o último jogo, gente, antes da final da Libertadores. E tem também a situação do gramado sintético, né? Não é uma grama natural, é uma grama de plástico, né? E, historicamente, tem mais lesões em gramados sintéticos do que no gramado original, pelo menos nos últimos jogos, né? No histórico recente, podemos dizer assim,
Desde que chegou o sintético aqui no Brasil, alguns clubes adotaram essa prática desse gramado de plástico, e aí o jogador pode aí correr um certo risco. Eu, por exemplo, pouparia alguns titulares. Pouparia o Bruno Henrique, que vai ser o nosso atacante sábado contra o Palmeiras, pouparia o Arrascaeta, pouparia o Jorginho, pouparia o Alexandro. Não dá para esses 4 aí, eu pouparia de cara contra o Atlético Mineiro. E você, qual a sua opinião? Você pouparia alguns titulares para esse duelo contra o Atlético Mineiro? Ou você iria com força máxima? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E o Abel, né, visando a final, o Abel que deve estar trabalhando a cabeça dos jogadores, que será aí o jogo da vida, essa final épica, a maior final de todos os tempos, entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, e o Abel vai dosar lá, não vai colocar aí a força máxima, né, contra o Grêmio, apesar de precisar vencer, né, porque se o Palmeiras perde para o Grêmio e o Flamengo vence o Atlético Mineiro, acabou o campeonato, né? O título vem na terça-feira. Apesar de eu achar que nada será decidido nesta terça. É minha opinião, acho que o título não vem nessa terça-feira. Algo está me dizendo isso. Bom, mas falando sobre essa situação, já deixa aqui a sua opinião. Você pouparia o time ou você iria com força máxima? Deixa aí, porque o seu comentário é muito importante. Falando aqui, gente, sobre essa situação aí do Campeonato Brasileiro, que pode ser decidido terça-feira, tem uma reviravolta aí. A Globo mudou toda a programação em razão desses 2 jogos, né? Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro. Por quê? A Globo não vai transmitir o último jogo do campeonato, Flamengo e Mirassol. Esse jogo é exclusivo da Amazon Prime. E o último jogo do Palmeiras, também não passará na Globo, vai passar na Record. Então a Globo ficou aí sem transmitir a última rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a Globo achava que o campeonato seria decidido antes da última rodada. Mas pode ser que esse campeonato vá para a última rodada, por que não? O campeonato está aberto ainda, são 4 pontos de diferença. Mas depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras tropeçou novamente em casa e o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino, a Globo mudou tudo e agora vai transmitir o jogo do Flamengo, o jogo que pode ser aí o título, né? Você acredita que o título vai ser decidido nessa terça-feira? Você acredita que o Flamengo vai ser campeão contra o Atlético Mineiro? O Palmeiras vai perder para o Grêmio e o Flamengo vai ganhar o Galo? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião, o que você acha disso. E se não, se você acha que não vai ser decidido nessa terça-feira o Campeonato Brasileiro, em qual rodada? Você confia no título do Flamengo? Dá para ser campeão? Deixa aqui nos comentários em qual rodada. Vai ser contra o Ceará em casa depois da final da Libertadores? Vai ser na última rodada contra o Mirassol? A sua participação e a sua opinião aqui é muito importante. E pra gente fechar, vamos falar aí do zagueiro Léo Ortiz, que deve ir a campo na final no sacrifício, assim como foi contra o Racing. E essa partida dele dessa semifinal contra o Racing, que o Flamengo empatou em 0-0 lá, na Argentina, foi totalmente no sacrifício, e esse sacrifício custou caro. Desde o jogo contra o Racing, o zagueiro Léo Ortiz não entra em campo, porque agravou mais a situação dele física, né? As dores que ele sentia naquela oportunidade. E ele teve que ir a campo, teve que dar o seu melhor ali, principalmente quando o Flamengo ficou com um a menos, porque o Gonzalo Plata foi expulso. E aí o Léo Ortiz teve que se multiplicar ali na zaga, e ele quer muito jogar essa final de Libertadores. Ele quer muito ser campeão no time titular da Libertadores. Ele quer fazer história com a camisa do Flamengo. E ele montou uma força-tarefa, tá treinando no CT Jorge Alain do Urubu, tá treinando em casa, contratou um fisiologista, um preparador físico, tudo isso para acelerar o seu retorno. Mas não está sendo fácil, né? Eu já de cara descartaria o Léo Ortiz contra o Atlético Mineiro, por ser um gramado de plástico, por ser um gramado sintético. Mas assim, pensando pelo lado do ritmo de jogo, você escalaria Léo Ortiz na final, mesmo no sacrifício, sem ele estar no ritmo de jogo? Porque ele não vem atuando. A última partida dele tem mais de um mês aí, foi contra o Racing lá na Argentina. Então deixa aqui nos comentários, porque eu também quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Escalaria o Léo Ortiz no sacrifício contra o Palmeiras na final da Libertadores? Ou não, você manteria Léo Pereira e Danilo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião
é muito importante. Gente, estou embarcando com a Caravana do Haroldo, hein? Garanta agora a sua reserva, dá tempo ainda de você fechar o seu pacote. Tem avião saindo sábado, bate e volta, tem avião saindo na sexta. É só chamar aqui a Caravana do Haroldo no WhatsApp e pedir aquele descontão. É a Caravana do Haroldo que vai te levar para Lima para viver a melhor emoção da sua vida. Meu roteiro, eu vou para o Chile, chego à tarde no Chile, fico 8 horas aguardando no Chile, meu voo partir para Lima. Não é fácil não, e eu acabei de chegar do show do Oasis, cara. Tava ontem no Morumbi, fiz bate e volta, peguei 9 horas de engarrafamento, uma loucura incrível, né? Nem me toquei que era término de feriado, todo mundo retornando para São Paulo e eu peguei aquele bonde, né, de carro dirigindo, mas valeu a pena porque foi um showzaço aí da banda Oasis, os irmãos Gallagher, né, lá da Inglaterra, e valeu a pena. E aí cheguei em casa às 5 horas da manhã, tomei um banho, dei um beijo na mulher, abracei a filha e vim correndo pro aeroporto e agora vou embarcar para Lima. Rumo à glória eterna, é pelo Tetra. Vamos com tudo. Deixe seu like, grande abraço para você, se inscreva, saudações. Isso aqui é Flamengo. Valeu!